Eu conheço um Deus que está ao seu lado. Eu conheço um Deus que cuida de você nas tuas decisões, te livrando do mal. Eu conheço um Deus. Nunca vi maior amor morrer na cruz pra te salvar, a nuvem pra te proteger, o fogo pra te esquentar. Como as aves lá do céu, Ele vai te amparar. Nunca vi maior amor que Deus não há. Nunca vi maior amor morrer na cruz pra te salvar, a nuvem pra te proteger, o fogo pra te esquentar. Como as aves lá do céu, Ele vai te amparar. Nunca vi maior amor que Deus não há. Eu conheço um Deus que faz um coxo andar, que faz um cego enxergar. Eu conheço um Deus que não deixou Daniel morrer na cova dos leões. Eu conheço um Deus. Nunca vi maior amor morrer na cruz pra te salvar, a nuvem pra te proteger, o fogo pra te esquentar. Como as aves lá do céu, Ele vai te amparar. Nunca vi maior amor que Deus não há. Nunca vi maior amor morrer na cruz pra te salvar, a nuvem pra te proteger, o fogo pra te esquentar. Como as aves lá do céu, Ele vai te amparar. Nunca vi maior amor e Deus não há. Boa noite, povo de Deus. Está começando mais um programa Superação, um programa que veio fazer a diferença na vida das pessoas. E hoje a gente vai falar de sonho, né? Hoje a gente vai começar o programa falando sobre essa questão bem interessante aí, que é sonhos. Até onde seus sonhos podem te levar. E o entrevistado dessa noite é nosso amigo professor Ed Leal, para os íntimos, viu? Edmilson, mas pra gente que é íntimo, é Ed Leal. Né, professor? Como é que o senhor tá? Boa noite. Boa noite, companheiro Michel. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui conversando com você, com todo esse povo maravilhoso, bonito, que nos assiste nesse momento. Muito obrigado pelo carinho aí do seu via de comunicação ligado. Você sabe que aqui no programa só vem pessoas especiais, né? Eu convido meus amigos,
pessoas que têm uma história de vida marcante, pessoas que fizeram diferença na vida de outras pessoas. E o Senhor é uma dessas pessoas, né? O Senhor também marcou minha vida muito e me fez sonhar, me fez ter vontade de fazer coisas que eu pensava que não era possível. E hoje minha vida realmente mudou e eu tenho sonhos, e esses sonhos, o que vai fazer a diferença, né, para eu poder chegar lá na frente, vai ser a distância entre mim e os meus sonhos, os estudos, né, professor? Eu estou me dedicando bastante e eu tenho certeza que na hora certa as coisas vão acontecer. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, né, para o povo aí, falasse um pouquinho sobre o senhor. Só se que for agora mesmo. Bom, né, meu nome é Edmilson de Oliveira Leal, e Edmilson Leal, você me titulava, né, Ed Leal, é isso. Eu, graças a Deus, moro em São Gonçalo dos Campos, nasci aqui em São Gonçalo, na cidade mesmo. Hoje eu atuo como professor de inglês, amo o que eu faço. Tive experiência também no campo do jornalismo, de ter estudado, fiz faculdade de comunicação social e não tive como, assim, continuar devido à questão, né, de uma outra atividade, graças a Deus. Mas, assim, é bom a gente ter a formação e ficar aguardando do que a gente não vê lá. Então, o povo está lá, esperando dar uma oportunidade, mas enquanto ela não vem, tocava no outra, Michel. Hoje agora eu sou também aluno do curso de Direito, e semestre que vem, fé Deus, sexto semestre, 2020, conclusão do curso, 2021, vamos comemorar com os amigos. Que Deus seja louvado, né? Esse homem que veio falar com vocês aqui, veio incentivar os jovens, né, que pensam que... Tem até uma frase que um amigo meu me falou hoje, que às vezes os sonhos das pessoas morrem aos 25 anos e é enterrado anos depois. Às vezes o cara quer algo e batalha, luta, quando chega a 25 anos ele acha que não dá mais tempo, mas a lição que a gente pode tirar é que enquanto a vida é a esperança, né? Eu tenho um grande amigo chamado Ordói, ele trabalha até aqui em São Gonçalo. A vida dele disse que começou a partir dos 24 anos de idade, né? Ele aprendeu a ler com 26 anos de idade. E hoje ele tem várias profissões. Então, assim, exemplo de superação que a gente quer mostrar para vocês aqui. Eu gostaria de saber, professor, como é que foi sua infância, né? Como é que foi? Porque hoje o senhor é uma pessoa, graças a Deus, bem-sucedida, porque o senhor venceu, realizou seus sonhos. A maioria dos sonhos que o senhor queria, o senhor realizou. Sei que tem outros. Tem muitos. Tem muitos ainda, mas alguns sonhos que o senhor me contava, falava antes que tinha vontade de conquistar, o senhor conquistou, e por isso mesmo que o senhor está aqui. Mas eu gostaria de saber um pouquinho sobre o seu passado. O que foi que motivou no passado? Mas fala um pouquinho da infância. A gente está curioso para saber um pouquinho da vida do professor. Bom, uma infância normal, né? Como qualquer criança. Estudei em escola pública o tempo todo, nas minhas escolas de formação, no prédio, né? Na antiga Escola Reunida, Antônio Carlos Pedreiro. Quando estudei primeira e segunda série. Depois da escola Iaia Machado, hoje já funciona outra coisa, não mais a educação. Depois, na sequência, na terceira e quarta série, na sequência, a escola do Estado Polivalente, onde eu terminei. Na época, o segundo grau, a conclusão era magistério, então sou formado em professor de séries iniciais. E minha mãe, né, professora, minha mestre, e foi professora, não exerceu. Eu lembro que minha mãe exercia a profissão de professora em casa, né, das escolas particulares. E lembro hoje perfeitamente como fosse outro Michel, que no dia da formatura dela, a manhã foi escolhida para poder fazer o juramento. E eu ajudei a manhã a fazer o juramento. E ela assim nervosa, e eu tomando ali, né, o exercício, né, como se falava, né, tomar a lição. Então ela falava e eu ia acompanhando com um papelzinho ali, prometo, diante de Deus e dos homens, exercer as funções da rede grau, na fiel observância dos princípios da honestidade e jamais atentando contra a dignidade da pessoa humana. Eu lembro até hoje. Então essas coisas marcam. Quando eu disse assim, não, eu vou ser professor para poder fazer também igualzinho a mãe fez naquele dia. E as coisas marcam na vida da gente. E eu fico a reparar que a estrutura familiar faz toda a diferença. As referências que a gente tem na nossa casa faz toda a diferença. Mas sim. Na maioria das vezes, não, mas quase sempre sim, né? Você tem um pai que é pedreiro, a maioria das vezes você acaba sendo até pedreiro também. Pô, às vezes por causa da influência, né? Pô, às vezes arquiteto. Justamente, é isso. Às vezes é isso, às vezes a influência negativa também conta, né? Às vezes o cara que bebe, que fuma, às vezes o filho vai até fumar também.
quase sempre acontece dessa forma. São exceções. Eu tenho experiências com pessoas que a família também era um pouco desestruturada e acabou que essas questões passaram de pai para filho, né? Infelizmente. Da mesma forma que muitas coisas boas passam para os filhos, que foi o seu caso, né? O senhor teve um exemplo que foi sua mãe. Então, uma ótima pessoa, viu? Obrigado. Eu acho que é reflexo, né? O senhor é reflexo do que... Mas, professor, quais foram suas maiores dificuldades no passado? Como foi sua vida? Eu gostaria de saber, assim, como era o senhor dentro de casa, com a família. Quais foram suas maiores dificuldades também? Faz bom assistir na época, né? As coisas têm que ser diferentes, tem que ser igual. Mas era assim, um regime de disciplina, né? De obediência, entendeu? E foi bom, foi muito bom, porque eu tenho uma coisa comigo, diz que mar revolto faz a gente excelentes capitães. E isso só serviu para me fazer hoje um excelente capitão. A gente só cresce com disciplina, com determinação, com responsabilidade. E foi assim a infância, né? Brincando, e às vezes eu encontro pessoas que falam assim, eu lembro de você quando era pequeno, isso e tal, mas dentro da brincadeira a responsabilidade, cumprir os deveres. Vou pedir a produção para botar um fundo musical de violão aí, para a gente ouvir. O senhor sabe que eu gosto muito de violão, que eu gosto de tocar, eu sou estudante de música, tenho meus projetos também, e agradeço a Deus por ter me inspirado bastante no senhor. Mas eu gostaria de saber, professor, em relação à música, né? Eu gosto de estudar ouvindo muita música, né? Eu gostaria de saber qual é o estilo de música que o senhor gosta de ouvir. Bom, desde criança, Michel, eu fui tomado pelo gosto das músicas internacionais. Então, cresci ouvindo There Comes a Time When You Hear a Certain Call When the World Must Come Together as One. Essa música você conhece, tivemos a oportunidade de você tocar no violão quando a gente fazia aquele momento de estudos, né? E que viemos aqui, trouxemos um amigo americano aqui, lembra? Um projeto muito maravilhoso. Essa ali me motivou a... Acho que tudo na vida tem um sentido, né? Coisa simples, e eu fico reparando que essas questões aí que o senhor abordou agora, falando em relação à música, que o senhor sentia vontade de cantar esse estilo de música, então significa que é premeditado o senhor ser professor de inglês, não é isso? Bom, eu só sei que eu convivia com esse mundo e me chamava atenção, como chama atenção a qualquer pessoa, qualquer coisa. E daí então você dá importância àquilo que chama atenção. Então me chamava atenção as músicas, poxa, o ritmo, eu só não sabia como cantar e o que significava. Gostava também de assistir, né? Apesar de estar no Brasil, a gente recebe até hoje muita produção americana. Os filmes, e quando ele mesmo é dublado em português, mas aparecem lá os nomes, né? Os nomes em inglês e tal, nas casas, nos estabelecimentos comerciais, os desenhos animados também. Eu falei isso para meus alunos, já até assistindo televisão a gente aprende. Então não tem aquela de, eu não aprendo porque tal, aquelas histórias, dizer que não. Mas não, quando a gente quer, a gente arruma um jeito. E até a televisão, as coisas boas que ela tem, os desenhos animados, os filmes, as músicas, ela faz com que você aprenda. Verdade. Professor, como era a sua vida na escola, professor? Você era um bom aluno? É como eu te falei. Já? Como eu te falei. Amigo, produção aí, ó. Naquela época da gente, era assim, a gente tinha a escola como a escola. O diretor como diretor, os professores como os professores. Então a gente já saía de casa com esse dever de casa a cumprir na escola. A respeitar o professor, a professora como segundo pai, segunda mãe. Então não tinha como errar você chegar na escola. A gente tinha um regime assim. E a gente olha hoje tudo totalmente diferente. Aí o fundo musical de violão, né, rapaziada? Eu relaxo ouvindo esse estilo de música, eu vou estudar. O ruim, né, Michel, que só é ruim para justamente essa clientela que pensa diferente. Porque na época quando a gente saía de casa com essa lição, como eu te falei, então a gente dava conta desse recado. A gente não sabia por que a gente estudava. No caso, o professor era um segundo pai, um segundo. A gente tinha autoridade. Tinha autoridade. A situação complicou, não foi? Sentou. E, professor, hoje em dia a situação mudou. Se o professor falar alto, o aluno está querendo bater no professor, a gente está passando por isso aqui no país. E é horrível isso, né? Uma falta de respeito incrível, né? Porque o prejuízo é só desse aluno, né? Eu sempre respeitei meus professores. Teve uma fase aqui de rebeldia. Eu também não vou mentir, mas eu acredito. Tudo é perfeito, né? Nós somos perceptíveis. O tempo, ele é o maior professor. Ele faz com que a gente cresça. E ele é cruel. Ele não tem pena de ninguém, né? O tempo é cruel. Aquilo que você planta, você vai colher. Professor, o
O senhor, pelo que eu estou vendo aí, eu acho que você já pensava em ser professor de inglês, né? Já ouvia música em inglês, então queria saber o significado, então já pensava. Foi isso mesmo ou eu estou errado? Pensar, não pensar, pelo grau de maturidade, acho que não chegava tanto. Mas que eu já estava envolvido, como eu te falei, com as músicas, com os filmes, com os desenhos animados, e depois a vida vai te levando a caminhos. Eu lembro quando terminei o segundo grau, eu comecei a fazer curso de inglês, justamente para poder melhorar uma parte quando eu fiz o vestibular e percebi a minha deficiência. E daí então, eu disse, poxa, tendo as disciplinas todas, eu preciso melhorar aqui. Nesse melhorar, eu fui tomar um curso e eu sempre fui assim, Michel, decidido a terminar. Se eu começar, eu termino. Não deixo pelo meio. E aí o que aconteceu? Quando eu percebi que não era só um momento, não era só um livro, não era só 6 meses, eu disse assim, bom, eu já entrei nesse negócio aqui e agora eu vou sair. Então, comecei estudando, né, concluí todos os livros possíveis que tinha para poder fazer. E naquela época era livro, né? Eram os livros, como é hoje também. Hoje é livro, mas hoje está mais fácil porque a gente tem acesso à internet, a gente tem videoaulas e tal. Acho que você memoriza melhor. Então quer dizer que naquela época que a gente não tinha nem esse mundo globalizado do jeito que era hoje, um tempo atrás, esse negócio de informatização do mundo, né, não estava desse jeito, do jeito que hoje está. Veio facilitar bastante. Veio facilitar bastante. Eu fico pensando assim, que hoje é necessário todo mundo aprender a falar um segundo idioma, um terceiro talvez, mas naquela época, pelo qual motivo assim, eu fiquei curioso, o professor querer ser professor de inglês, porque já tinha o sonho de conhecer a América. Bom, então, como eu te falei, então as coisas vão andando, elas vão tomando proporções, você, às vezes você está fazendo, está caminhando, não imagina, mas o bom de tudo é a caminhada, porque você aprende muito com ela. Às vezes você está ali, nem está muito ligado no que vai acontecer, mas algo de bom vai vir. Então, como eu te falei, né, apesar de vir de uma raiz de professor, né, como eu te falei, história com minha mãe, estudei magistério, entendeu? Então, como eu tinha essa formação, então foi a primeira coisa que mexeu no mercado profissional. Então surgiu a oportunidade de ensinar inglês, quando eu fui professor da minha primeira turma, né, 98, que você teve, né, foi meu aluno. Então dali era o aluno e o professor, que eu estudava, o curso era das terças, segundas e quartas, e eu tinha aula durante a semana. Então me preparava bastante, Michel, por causa de uma clientela, e aquilo que eu te falei, a responsabilidade que eu tinha como professor. Eu não podia ser só o aluno que estudava e acabou, não. Era o aluno que estudava, mas o professor que nos dias na escola eu tinha que passar, eu tinha que responder aquilo que os meus alunos perguntavam. Então isso foi bom, essa responsabilidade, que me fez buscar, aprender cada vez mais e mais, e as coisas vão, uma coisa puxando a outra, né? Eu tenho um projeto chamado Música para a Vida, e esse projeto é desenvolvido na Igreja Adventista, a instituição pela qual faço parte, e é um projeto gratuito, e eu fui obrigado a estudar para poder passar todo o meu conhecimento para as pessoas. Então assim, o bom, o gostoso da gente da aula, da gente ensinar, é que você aprende em dobro, ensinar, né? Você aprende muito, velho. Então assim, eu cresci bastante, e de lá para cá eu tenho percebido que minha vida mudou. Agora eu acho que... É o mais revolto, né, que faz da gente. A cada dia que passa eu me sinto melhor, estou crescendo mais a cada dia. Isso aí, graças a Deus. Estou aprendendo a me comunicar melhor, porque o linguajar não era tão bom. A cada dia que passa esse linguajar está melhorando, eu acredito que vai melhorar mais ainda. Estou me dedicando e acredito que eu vou ter uma resposta melhor no futuro. E meu sonho é que o professor ele seja valorizado, porque infelizmente aqui no Brasil não se valoriza o professor. E todas as outras profissões, para você ser médico, para você ser advogado, juiz, você tem que passar pelo professor. Então, é ele que deveria ser valorizado, né? E não é, infelizmente, né? Mas é isso mesmo, Deus sabe de tudo, vamos para frente. Mas a gente está indo na frente, né? Vamos continuar a nossa... Continuando a nossa conversa, quais foram os desafios que o senhor teve que enfrentar para poder conseguir falar inglês? Como era aquela época? Tinha que pagar cursinho, sua família te ajudou, você teve que migrar, sair daqui para outra cidade para poder estar aprendendo a falar inglês? Eu tive que ir à Feira de Santana, né, para fazer os cursos específicos. E aí estudava, dava aula, como eu te falei, então tinha aquela responsabilidade de aprender para poder ensinar. E aí você acabou de falar, falou tudo. A gente termina aprendendo bem mais por causa dessa responsabilidade. Então eu lembro quando a gente começou, tinha os livros, era fita.
Eu lembro que uma das dificuldades era, por exemplo, assim, a fita que passava naquela época, o rádio lá de cá estava quebrado. E quando eu colocava no deck, né, aquela fitinha, né, todo mundo aqui é jovem, né, mas eu lembro da época da fitinha, depois passou por CD. Então, quando eu ouvia a fitinha dos exercícios, eu digo, rapaz, poxa, aí tá quebrado, o que é que eu faço então? Mas sempre arrumava um jeito. Eu nunca fui daquele de arrumar uma desculpa. Quando a gente quer, o segredo do sucesso está em uma equação que eu desenvolvi há uns dias aí. É P ao quadrado que é igual a R. É P de persistência e preparo, que é igual a resultado. Então não tem fórmula mágica não. Não tem outra coisa não. Se você se prepara, se você persiste no que você quer, o resultado ele vem. É inevitável. Eu aprendi também uma coisa nessa caminhada, com um diretor de escola que eu trabalhei, ele disse assim, Edmilson, sua vida é pautada em 3 coisas. Você tem que querer, você tem que fazer, logo você vai ter consequência. E daí eu fico reparando, você falou uma coisa interessante. Quando eu voltei a estudar música, que eu gosto muito de estudar música, eu estudava música clássica, e na época que eu estudava música clássica, tinha algumas peças que eu não conseguia tirar. Então eu pegava aquele livro ali, eu lia, e depois eu não conseguia executar no violão. E eu desisti naquele tempo, desisti. E aí eu falei, poxa, tanta peça que eu queria pegar, mas eu estou tendo muita dificuldade. E hoje eu consegui tocar todas as peças que eu tinha vontade de pegar antes, mas porque eu tive persistência, eu tive força de vontade, eu me dediquei, eu comecei a estudar e falei assim, eu vou olhar quais são os pontos negativos, eu quero saber onde é que eu estou errando. Se for preciso, eu posso voltar do começo. Foi o que eu fiz, eu comecei a estudar tudo de novo, me organizei, fui organizando meus estudos, e aí saiu, né? Eu comecei a ler o primeiro método, o segundo método, e graças a Deus eu estou evoluindo, eu estou estudando também para poder fazer um vestibular, e eu não sei qual vai ser o resultado desse primeiro, mas eu sei que eu estou me dedicando bastante. O resultado vai ser bom. E eu tenho certeza que eu vou ter um resultado positivo. Por que eu vou ter um resultado positivo? Porque nós somos o que queremos ser. Claro. Então a gente tem que ter certeza do que a gente quer. E o Senhor, para mim, já mostrou que o Senhor queria, né? E agora, havia a pergunta, né? Pergunta bem interessante. O professor está aqui também para poder falar de uma coisa bem importante que aconteceu na vida dele, que foi um dos sonhos. O primeiro sonho ele falou que ele queria ser professor, ele viu a professora, falou que ele queria aprender a falar inglês, aprendeu a falar inglês, mas aconteceu uma coisa boa também. Na verdade, eu aprendo todo dia, né? Ele tinha vontade de conhecer os Estados Unidos, não foi, professor? Verdade, porque aquela coisa como eu te falei, a gente se envolve e a coisa vai dando asas à imaginação. Tem coisa que você planeja e você chega, tem coisa que você não planeja e chega também, mas é assim, não estou dizendo que você não tem que planejar, mas eu digo assim, você planeja uma coisa e a vida te surpreende te dando uma outra, naquilo que você não... Né? Uma coisa que meu avô falava, muito assim, ó, atirou no que viu, matou no que não viu, às vezes você mira no que viu, mata o que viu, às vezes alveja, você mira naquilo que você quer e termina acertando em outra coisa, que nem você, mas a gente tem que tentar sempre, a gente tem que mirar, acertar nas estrelas. E se você errar, poxa, rapaz, quando você erra o tiro e que erra, não acerta nas estrelas, você acerta no céu. E acertar no céu, meu amigo, também não é coisa ruim, não. Então, às vezes acontece na vida da gente isso. A gente mira nas estrelas, às vezes acerta, mas quando erra, meu amigo, acertar no céu também não é uma coisa ruim. Então, eu estava ouvindo por esses dias, então a gente precisa estar ouvindo coisas que servem com as pessoas, os vídeos, as conversas, porque ela te energiza, não é? Então, se você pensa pequeno, você vai ser pequeno. Se você pensa médio, você vai ser médio. Né? Então, pense alto, grande, pense alto. Porque se você não chegar às alturas, pelo menos uma escala um pouco abaixo, não é também ruim, não. Né? Mas sempre busquemos sabe as palavras. Esse programa é um programa motivacional. O objetivo da gente é fazer diferença na vida das pessoas. Tem muita gente aí que já desistiu há muito tempo. E não pode desistir. Tem muita gente que está querendo desistir. Não pode. Você está ouvindo a gente agora. Infelizmente, tem essas pessoas. E para vocês que estão assistindo, que estão querendo desistir, pode ter certeza que não vale a pena desistir, porque a vida não tem sentido. Não. O que nos motiva a viver são sonhos. E se eu tenho um sonho, eu vou até o fim. Para uns as coisas são fáceis, né?
E quando não for fácil para mim, a gente tem que estar disposto a chegar lá, que a gente também consegue. E o que te motivou, professor, a ir para os Estados Unidos? Bom, a gente começa a vivenciar muitas coisas, como eu te falei. A gente começa a estudar, aí então vem as metas que a gente tem, né? Tipo, poxa, eu quero ensinar na rede pública. Aí você consegue ensinar na rede pública. Aí chega um dia que você fala assim, não está faltando para mim agora ensinar na rede privada. Aí chega um dia que você consegue ensinar nas escolas particulares. Chega um dia que você quer ensinar nos cursos de idioma. Você chega aos cursos de idioma. E aí você fica pensando, poxa, eu queria conhecer pessoa para poder falar inglês. E aí acontece, porque a persistência é isso. Então eu lembro que as minhas ilhas, né, dentro da minha possibilidade, né, não dava para ir aos Estados Unidos, mas eu encontrava pessoas em Salvador, encontrava pessoas em Cachoeira, às vezes no ônibus, vindo de Feira de Cruz das Almas, eu me ensinei na escola em São Felipe, Cruz das Almas, encontrava pessoas. Então é aquela questão, você tem que ter perseverança, entendeu? Você começa a descobrir aquilo quando você quer. Quando você não quer, as coisas passam despercebidas, elas estão abaixo do seu nariz. E a gente não percebe. Um colega meu estava falando, a vida dá várias oportunidades. E eu falei uma frase essa semana para alguém, falei, olha, o sol nasce para todos. Então, assim, se você não está aproveitando essa luz que está vindo dos céus, então é porque tem alguma coisa errada. Porque tem pessoas que você não está querendo. Tem algumas pessoas que têm uma condição financeira melhor, outras têm uma condição financeira média, outras estão lá na linha da pobreza. Por quê? Porque essas pessoas também não aproveitaram. Tudo bem que atrás disso também tem muita coisa, né? Tem a questão da oportunidade. Mas eu estava comentando com um amigo meu, que ele estava falando que o vizinho dele tinha comprado um carro, trabalhava tanto que não conseguia comprar. Eu falei, Benção, existe uma questão, uma palavra chamada estudo, que faz toda a diferença na nossa vida. Com certeza. É a loteria para quem... É o cartão da loteria para quem não pode, né? Eu falei com ele assim, ele falou, não, mas tem gente que não estuda. Eu falei, são pessoas que dão sorte, que deram sorte. Mas pode ter certeza que as pessoas que estudam, elas têm um resultado melhor, não só financeiro, mas o conhecimento adquirido ninguém consegue tirar. Não saber mal que o seu dono, é isso? Com certeza. E aí, Michel, falando para você, é o que acontece. Então, chegava o dia de você ter contato com essas pessoas que falavam inglês, que falavam o idioma. Então, a gente é movido por sonhos. Eu disse, poxa, eu já alcancei tudo isso aqui. Que tal agora eu ir até a América? E daí, vamos tentar? Vamos. Tentava-se muito os trabalhos que você conhece, as pessoas para trabalhar, morar lá e trabalhar. E aí eu tentei, não consegui. Poxa, é muito comum conhecer pessoas para poder você chegar e te recebe na tua casa e você fica por um período. Também não consegui. Aí chegou uma época, sabe o que mais? Eu disse assim, agora eu vou juntar dinheiro, eu vou com o meu dinheiro, vou parar de fazer essas coisas aí. E é o que acontece, a vida toca e quando chega um grande dia, porque assim, a vida tem dessa. Você corre atrás do seu sonho, corre e corre e corre. E um dia ele corre atrás de você. Olha, eu vou ouvir essa história aí, eu quero ouvir essa história. Eu acho que tem muita gente curiosa para poder saber como foi que o senhor chegou lá. Mas eu vou falar com o nosso amigo Jean, a gente vai pedir um intervalo, né? A gente vai pedir um intervalo para poder a gente, no segundo bloco, contar um pouquinho a partir de hoje. A gente vai ter sempre intervalos e a gente vai passar um pouquinho alguns vídeos aqui dos nossos patrocinadores, pessoas que estão ajudando a TV Povão a crescer. E eu agradeço a Deus porque está dando tudo certo, né? E aí no segundo bloco a gente volta para poder contar um pouquinho da história do professor, terminar essa história no segundo bloco. E a parte mais interessante vai ficar para o segundo bloco. Que Deus abençoe e daqui a pouco a gente volta. Sucesso é uma decisão, não é algo que acontece com você assim, né? E tive sucesso. Não é assim que funciona. Sucesso, você decide ter sucesso. E você sabe que você está com medo, mas você vai com medo mesmo. É assim que você decide. Você decide ter sucesso a cada minuto da sua vida. Você decide todo dia, quando você acorda mais cedo para estudar. Você decide todo dia quando você nega aquele futebolzinho no fim de semana, porque você sabe que você tem uma reunião no dia seguinte, por exemplo. Você decide a cada minuto. Tem gente que fala, eu quero ter sucesso. Será? Sim, eu quero ter sucesso. Que horas que você acorda? Meio-dia. E que hora que você vai dormir?
11h30 da noite. É mesmo? E quantos livros você lê por mês? Um livro por ano tá bom? Não, não tá bom. E curso? Tô para fazer o primeiro daqui a 2 anos. E você quer ter sucesso? Não, cara, você não quer sucesso, cara. Você só acha que você quer. Você tá mandando uma mensagem para se enganar. Eu quero. Você não quer. Você não quer. Eu quero que você esteja instalada aqui dentro. A tua força interior, ela tem que estar muito maior. E aí você vai entender que sucesso é uma decisão mesmo, e você vai se agarrar no sentimento, e você vai trazer sentimento sempre que você precisar, quando você estiver fraco. Porque quando você está fraco, a mediocridade, ela tende a se apoderar de você. A mediocridade, ela é como uma gosma, uma coisa nojenta que é em torno de você o tempo todo, tentando subir em você, o tempo todo. E ela segue algumas vezes que você está um pouco fraco. Por exemplo, quando você acorda, você está fraco, você está frasado, você acabou de acordar. E aí você sabe que você tinha que acordar às 6h30 da manhã, porque você tinha uma reunião, você tinha que se preparar para apresentar um plano, você tinha que se preparar para conversar com alguém, e aí você não acorda. Ali é a mediocridade se apossando de você. Eu quero que você imagine isso. Quando você olha aquele pedaço de pizza, aquele gorduroso, a gordura pulando, aquilo te chamando, né? Você sabe que aquilo não faz bem para você. Uma vez ou outra, ok, mas será que você precisa comer 3, 4 vezes por semana pizza? Não. Refrigerante? Cerveja? Não. Faz mal para você, você sabe disso. E o teu corpo tem que estar firme. O teu corpo tem que estar firme, para sua mente estar firme também. Não existe mente e corpo, existe mente e corpo, tudo junto. Então quando você olha e fala, não, eu não vou comer essa pizza, porque isso aqui vai me fazer mal, já comi anteontem, não vou comer. Você está decidindo ter sucesso. Você está deixando a mediocridade longe de você. Não deixe que a mediocridade, aquela gosma, aquela coisa que está sempre perto de você, querendo se apoderar de você não deixe que nunca ela te pegue, porque você manda nela. Você mantém distante de você. Mas se você fraquejar, ela vai se apoderar de você. Ela vai dar conta de você. E você vai ficar fraco, você vai ficar mole, você vai ficar desesperançoso, você vai falar mal da vida, vai falar mal dos outros. Isso é mediocridade tomando conta de você. Quando ela começa a tomar conta de você, você está negando a promessa que você fez para você mesmo, que foi de ter sucesso, chegar onde você quer. A partir do momento que você entende isso e que você percebe que todas aquelas coisas ruins que você já sentiu não fazem parte de você, fazem parte de um pedaço da sua mente que é corrompido, que está estragado, e que você vai simplesmente tirar aquilo dali para sua mente de novo, ficar sã, ficar limpa, você voltar com todos aqueles sonhos que você tinha, e agora você está decidindo. Você decide ter sucesso. É uma decisão. Pronto. Estava com saudade, a gente voltou, eu e o professor, a gente foi tomar uma água ali e voltamos. Eu gostaria de começar esse bloco mandando uma boa noite para Patrícia Marques, né? Falando aqui, meu exemplo, meu professor, Patrícia Marques. Beijo, Patrícia, um abraço apertado. Marcos Araújo, boa noite. Eliene Santos, olá. Eliene Santos, meu irmão. Ana Caroline, sua filha, né, professor? Filhosa. Tá ligadinha aqui, dizendo lindíssimo, falou tudo. Ixi, tem quantos filhos mesmo, professor? São duas. Duas, né? Ana Caroline, a outra E é... Aniele. Aniele? A pequena Aniele tem 2 aninhos. Quer mandar um abraço para sua esposa também? Sim, Suane, minha esposa, Carol e Aniele. Pronto, a família, né? A família que representa tudo, né? Minha mãe, toda a família, meu irmão, todo mundo que está aí. Obrigado pelo carinho da Professor, receptividade. é isso aí.
Agradeço a todos vocês que estão conectados aí assistindo. Eu me sinto honrado, né? Às vezes eu estou trabalhando e chega alguém e fala, pô, eu estou gostando do seu programa. Eu agradeço a Deus. Pode ter certeza que essas coisas não vêm de mim, não. Vêm de Deus. Vêm de Deus porque a gente tem que fazer o bem aqui na Terra. Tem que fazer a diferença. Aí a gente já está acostumado com tanto mal, né? Tanta gente fazendo coisas ruins. Não dá Por mais, que não a gente fazer o bem, né? Tem que fazer a diferença. E pensando com esse pensamento, eu gostaria de falar com você de alguns projetos. A gente está tendo um projeto chamado Sopão Solidário. Esse sopão está sendo distribuído na Igreja Adventista às sextas-feiras, todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas. Se você tiver interesse de ajudar o projeto da gente com alimentos, fazendo doação de alimentos, você que me conhece, mora aqui em São Gonçalo, pode entrar em contato e ajudar esse projeto, porque esse projeto veio fazer diferença, veio, né? Tem pessoas que a gente nem imagina, mas elas estão passando necessidade. É aquilo que você joga fora, né? Eu gostaria de agradecer algumas pessoas, não vou citar nomes, mas pessoas que já estão me agradecer, porque a gente tem que fazer o bem sem olhar aqui, né, professor? Então não precisa falar o nome de ninguém, a gente não, essas pessoas que estão me ajudando estão fazendo de coração, né? Então eu gostaria de agradecer a todos vocês sabem de quem que eu estou falando, então obrigado por tudo. Mas a gente vai continuar a entrevista aqui com o professor. E a pergunta é, qual foi a sua maior dificuldade para realizar esse sonho aí de ir para os Estados Unidos? Michel, aí eu estava te falando, as tentativas, né? E a gente tenta, e os trabalhos, como eu te falei, não deram certo. Aí aparecem os programas. Cheguei a participar de alguns também, de você escrever cartas, de você fazer artigos em inglês, e eles analisarem a tua redação, também não leu. E aí não é aquela questão de desistir, é apenas você dizer assim, eu vou continuar fazendo, agora eu vou estar fazendo outra coisa. E quando chega um belo dia, né, continuei cuidando das minhas escolas, que eu gosto de fazer, amo dar aula de inglês, eu sempre falava em casa, já, meu trabalho, graças a Deus, é diversão remunerada. Porque não merece, Michel, você pôr sua roupa e ir para o seu trabalho, e se aquele trabalho você não encarar como uma festa. Fazer o que gosta As dificuldades, né? As dificuldades tem e tal, mas, poxa, você precisa ser inteligente, você precisa criar, entendeu? Então, graças a Deus, faço do meu ofício, a minha festa, a minha diversão remunerada, me divirto, vou, encontro os alunos, e depois que passam os anos, encontro pela rua, você é um deles, a prova real de sair, não é? Então, isso aí é perfeito. E outra coisa também é a forma de a gente viver mais e melhor, você satisfeito. Para mim não tinha dia no que hora, Michel. Antes de vir para cá, estava corrigindo as provas. A maior satisfação, e sempre no computador, e preparo aulas, e sonho com aulas, e sonho falando inglês, e estou em um lugar e penso, e num projeto alguma coisa. Então, agora assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. Talvez você lá no mesmo ofício, não, que nada, férias junina é férias, férias de final de ano também é férias. Não, eu também me divirto. Agora também a forma também de eu me divertir também, porque é uma coisa fantástica. E aí o que aconteceu? Quando chega um belo dia, Michel, o governo abriu um programa chamado PDPI, que contemplava 550 bolsas para professores de inglês de todo o Brasil. Então, de 27 estados que o Brasil tem, com 20 bolsas em cada estado brasileiro, 20 vezes 27, 540 bolsas. Então, tá lá eu. Eu fui me inscrever e que maravilha, Michel. Passei lá, você tem uma prova que você faz, chamado TOEFL, que é um teste, né? Um Test of English as Foreign Language, que traduzindo é um teste de inglês que vai medir a tua proficiência. E aí ele tem lá, né, uma nota. E aí a mínima e a máxima e a mediana. A mínima, né, que é a mediana, a máxima, e aquela que você vai poder concorrer e aquela que você já está eliminado. E, meu amigo, graças a Deus, quando chegou no dia, eu fui fazer essa prova, são 2 horas e meia de prova. Prova de compreensão auditiva, que você só ouve uma vez para responder uma pergunta, dar uma resposta a uma pergunta. Outra também, outra parte de mais 50, só de vocábulos da língua inglesa que a gente estudou durante o tempo. O listening, como eu te falei, é a conversa em inglês. E depois uns textos, 5 textos, cada um com 10 questões, então 50. E em um tempo, na hora que acabou, acabou. E no dia que eles marcaram o dia de dar o resultado, eu ia para o site todos os dias para poder olhar. Isso é persistência. Então, quando chegou antes do dia, eles postaram. E que alegria receber essa alegria na minha escola. Quando eu abri o site lá da escola, uma professora amiga minha
estava vendo comigo, ela lembra disso aí, muito bem, mas um abraço para você. E aí, tá lá o nome. Rapaz, que alegria que não foi. Então, daquele dia em diante, também vem outra empreitada, que você tem que ficar, tem que obedecer os trâmites, obedecer os prazos, né? Isso é disciplina. Confirmar que você vai à bolsa, que você aceita a bolsa. A bolsa, Michel, foi completíssima. 6 semanas nos Estados Unidos, a gente não escolhe o local, eu queria escolher Nova York, mas é o que eu te falei, às vezes a gente escolhe uma coisa e Deus faz outra e faz bem melhor. Eu visitei a cidade de Nova Orleans, e tem um chaveirinho aí, lembrei de você lá, porque você é uma pessoa assim, a gente se encontrava na academia, e Michel era um músico que a gente se encontrava na rua, e na academia malhando, ele estava lá, professor e tal, e lá e traga um presentinho para mim. Não é todo mundo que tem não, viu? E eu não dizia nada dele não. Eu estou guardando até hoje. Mas você era lembrado, Michel, você e todas as pessoas. Isso aqui tem um símbolo muito importante. Fui lembrado lá, levei essa lembrança de trazer algo que fosse para você, por causa justamente, é por isso que a gente fala, nada é perdido aqui nessa terra. Tudo a gente tem que fazer o que é bom, fale o que é bom, faça o que é bom. Alguém vai estar observando aquilo ali. E se ninguém observar, a relação é com você e com Deus. Deus ele vai te olhar, ele vai te abençoar e ele vai te dar o resultado que você quer. É aí que aconteceu, 6 semanas, Michel. 6 semanas com acomodação, com dormitório, com 3 alimentações, chique demais. Fiquei na cidade de Nova Orleans, como eu te falei, Louisiana, sul dos Estados Unidos. Passagens aéreas por conta, o curso de 6 semanas por conta, a formatura a bordo do Steamboat, que eles chamam de um barco a vapor, aquele barco que roda no Mississippi, que tem uma gaiola atrás. E aí a bordo, a nossa formatura foi lá a bordo. Tanto que a moça, a coordenadora, falou assim, ó, eu não ia falar para vocês sobre isso, mas eu vou falar que de repente vocês querem fazer um tour no barco e vai ser repetitivo. Não vão, porque a formatura de vocês vai ser a bordo desse barco a vapor. Então recebe o nosso diploma pelas 6 semanas estudadas lá. E o programa era assim, era para que você pudesse estar imerso para voltar ao Brasil melhor, para você preparar essa clientela que a gente tem com nossos alunos, para poder enxergar, ver uma solução no final do túnel, ver que o estudo leva você aonde você nem imagina. O dinheiro é bom, o dinheiro compra, mas tem coisa, meu amigo, que a vida te surpreende, a vida me surpreendeu. Porque o que eu gastei na época, Michel, só foi o passaporte. E algumas outras coisinhas aí. Mas tudo que você imaginar que pode encarecer numa viagem dessa, de 6 semanas aos Estados Unidos da América, foi tudo justamente bancado justamente pelo meu conhecimento, através da minha aprovação. Professor, quando a gente sai do nosso país e vai para outros países, conhecer outros países, sempre a gente tem algumas dificuldades. Qual foi a sua maior dificuldade? Teve algum desafio que o senhor teve que enfrentar? Rapaz, eu acordo todas as manhãs, Michel, e vivo um exercício diário assim. Eu não digo para Deus que eu tenho um problema. Eu digo, problema, eu tenho um grande Deus. Você vai me desafiar. E daí então as coisas fluem. Saí às 6 semanas, fiquei incomunicável com minha família 2 semanas. Só consegui conversar com minha família depois que eu comprei um notebook, com a ajuda de uma amiga, Lucy Green. Um abraço para você, Lucy. Um abraço para você, Chanel, né, a Sunshine, que é a filha dela. Ela é minha amiga no Facebook, ela vai ver isso aí. Então, um abraço para você, Lucy Green. Um abraço para você também, Chanel, a Sunshine. E quando eu consegui comprar o notebook, foi que eu conseguia falar com o Skype com minha família. Mas foi tudo muito lindo, eu não sei dizer para você, poxa, foi tudo muito lindo. Pegar fila era bom, tudo era bom. Acordar de manhã era bom. Passava pelo corredor, tinha uma senhora, ela limpava lá o pátio, e eu passava por ela, porque era ouvir diferente alguém, um nativo falar inglês. E eu passava por ela, good morning, e aquele que eu não esqueço até hoje, good morning. Então, um inglês americano, aquilo que a gente não estava acostumado a ouvir. Então foi tudo muito lindo, Michel. As refeições, os passeios, até fila, toda a situação do início ao fim. Você fala assim, não tem nada de ruim. Rapaz, de repente teve para alguém, para mim não. Eu agradeço a Deus por tudo isso que aconteceu. É uma história inspiradora, viu? O senhor sabe muito bem que eu tenho vontade de conhecer também esse lugar, e eu estou lutando para isso. Queria tudo que você quer. E abrir a minha cabeça para poder entender essa questão que isso tudo vai me levar onde eu quiser ir. É bem interessante. Agora, a gente brasileiro, quais foram as diferenças que o senhor encontrou em relação ao Brasil? Eu poderia deixar de falar disso, né? Horários. Eles são horários.
você perder uma tremenda falta de educação. Então, isso é uma coisa que você ouve, né? A pontualidade britânica. Então, você está na América, mas tem essa coisa também. Pontualidade. Os nossos centavos, Michel, 1,99 era 1,99. Eu cansei de comprar coisa de 1,99 e vi 1 centavo de dólar. Eu tenho aqui, com algumas lembranças, né, da minha experiência. E mostra pra gente. A caixinha da lembrança, né? É a caixinha do túmulo do tempo aqui. E aí você vai ver, né? Essa aqui eu guardo com carinho. E eu estou falando isso, Michel, eu te agradeço por estar aqui. E se fosse uma experiência para mim, que fosse uma coisa particular minha, tudo bem, talvez eu viesse aqui. Mas uma coisa que precisa ser compartilhada, porque em cima de tudo as pessoas precisam saber que é possível. E outra coisa, tudo é possível. Você que está na fase escolar ainda, você pai e mãe que está ouvindo, que tem um filho na fase escolar, diga para ele, é possível. Onde você mora? Zona rural? Zona urbana? Ilha pobre? Não importa. Meninos, que uma equação. Só existe 4 perfis de pessoas na sociedade. Na cabeça do Michel, na cabeça de você, está ouvindo, dizer, alguém na cabeça. Não vou só como fui pródigo fala na Bíblia. E vai ao longo da vida, e às vezes também a preguiça, a dificuldade, mas também a preguiça também, e morre do mesmo jeito, ou até pior. Então menos e menos. Mas existe um 4º perfil, Michel, e esse é lindo. Pessoas que nascem menos, até 2. 1 é problema, nenhum é mais problemático ainda. Então tem que se esforçar. Esforço é como se fosse banho, como fala um bloco em São Paulo, atrás esforço é banho, simples. Você, para se esforçar, é a mesma quantidade do banho. Você tem que estar ali, ó, todos os dias. Não vai tomar banho uma vez só no dia. Não vai tomar só. Então, banho é todo dia, 3 até 4. Então, o esforço também tem que ser assim diário. Na perseverança, ali. Então, aquele que persevera, aquele que aproveita as oportunidades poucas que tem. Porque tem escola também, tem a escola pública, tem as pessoas, tem as bibliotecas públicas. E esse, meu amigo, esse consegue. Ele sai do menos e vai até o mais, Michel. Então, se você está em casa também, então sai. É mais e mais, mais e menos, menos e menos, e menos. Mas a gente está curioso para saber o que tem dentro dessa caixa. Bom, Michel, aqui são algumas moedinhas, né? Eu fiz questão de deixar essas aqui, eu não gastei, né? Para poder trazer justamente, para servir, né? Minha família, a filha, a outra filha que chegou agora, ela não conhece essa história, lembrança. Eu levo para a escola quando eu vou dar aula de número, quando eu vou ao sistema monetário internacional, com inglês, está aqui as moedinhas, abre aí para você ver. A menorzinha dá 1 centavo. Eu comprava e tinha lá, eles tinham uma carreira para a gente. Se fosse 1,99, você desse $2. Nós estamos falando, Michel, de diferenças, não é? Cada um é cada um não precisa ser igual, cada um tem o seu sistema. Esse daí, deixa eu ver. Esse daí aqui é o 1 centavo. O 1 cent, pronto, é 1 centavo mesmo, esse aqui. Né? Esse é que a gente recebia, caso fosse algo $2 e custasse 1,99, a gente tinha. Essa aqui bem pequenininha,
10 centavos. E a gente se adaptava, Michel. Mas é muito, muito gostoso. Depois de um dia, 2, uma semana, você já está craque com o sistema monetário. Não é? Essa daqui é 25 centavos. 25 centavos, essa aqui. Aqui também, 25 centavos. Tem umas 3 iguais aí, mais ou menos. Tem 1 centavo, tem todas aqui. O que é que tem mais dentro dessa caixinha? Rapaz, aqui, bom, aqui tem o crachá, né, que a gente passava para poder fazer as refeições, para poder ter acesso ao dormitório, né, que tinha que passar lá na catraca, né, Dilley University, não é isso? E nas bandeirinhas, né, que tem toda uma história que eu utilizo muito para dar aula, falar de quantidade, cada estrela, Michel, são 50 estrelas, porque cada uma representa um estado, são 50 estados. E as 13 são as 13 colônias que deu início, né, ao processo de colonização americana. Aqui o cartão, né, do barbeiro que eu cortei o cabelo lá. O cara tá famoso agora, não? Tá famoso, isso como é o nome dele, professor? Clever. Clever. Tá famoso até aqui no Brasil, meu irmão. Um cartãozinho aqui. Importante, né, guardei lá o cartãozinho, né? E aqui, são coisas interessantes, né, que a gente... Né, tem a caixinha do túnel do tempo. Esse daqui, Michel, é a parte do Mardi Gras. Mardi Gras vem do nome francês, né? Não é de origem inglesa. É o carnaval deles lá. E esses colares, Michel, eles jogam o tempo todo. Se você for pro YouTube, você vai ver. Põe lá Mardi Gras, carnaval de Nova, você vai ver. Você fica com esses colares e eles vão passando com os carros alegóricos e vai jogando. E interessante, se um colar desse cai no chão, ninguém pega. Aqui foi todos pegam assim, Michel. Eu tenho fotos com a mão assim, ó. Que na hora que jogava eu pegava. Aqui dão uns colares. Então tudo foi lá e trouxe tudo. Não deixei um papel lá. Um papel de aulas, né, nada. Meus livros, né, obedecendo os pesos, né? Porque tem aquela questão de pesagem de bagagem. Isso também. Mas trouxe tudo. Professor, a gente falando dos Estados Unidos, é um lugar onde todo mundo tem vontade de ir. A gente tem o nosso país, o Brasil, e os Estados Unidos recebem muita gente do Brasil aqui. E algumas pessoas têm vontade de sair daqui para ir morar lá. Por quê, professor? Me fale aí. Bom, existe a questão das oportunidades. No nosso país, esse é um país diferente. Eu não venho aqui para dizer que nós somos inferiores, não. Nós somos um país, cada um tem a sua realidade, né? Eu sou brasileiro, gosto de ser brasileiro, entendeu? A gente tem o direito de sair, de ir e vir, constitucionalmente falando, né? Tem o direito de ir e vir, de visitar, de ir e voltar, e de aceitar que cada um é diferente, e vivenciar as coisas que são boas e saber conviver com essa diferença. Mas o que mais te impactou lá, em relação ao Brasil, a diferença, assim, o que mais te impactou, coisa boa, que você olhou e disse assim, poxa, se o Brasil andasse por esse caminho aí, a gente estaria... Porque a gente ama o nosso país, a gente tem vontade... Às vezes tem pessoas que saem daqui porque saem em busca de oportunidade, mas aquele amor pelo Brasil continua, né? Então, assim, eu gostaria que você falasse o que foi que te impactou, porque o nível de vida lá é um pouco melhor da gente aqui, né? Ou eu estou sendo modesto? Veja bem, apesar de 6 semanas, eu não tive muito contato, porque a gente ia para estudar. Então eu tinha aula de manhã, tinha aula à tarde. Não foi, o governo não bancou a gente para a gente ir para passear. Ele bancou a gente para a gente ir estudar, voltar com uma bagagem para poder fazer um trabalho. É tanto que depois, 6 meses depois, a gente teria que fazer um projeto, e eu fiz isso aí bem feito, graças a Deus. Eu fiz um projeto de avaliação com os meninos na escola. E eu falava para eles, explicar o projeto todinho, e era a questão da avaliativa. Então eles se esforçaram para no final ganhar um prêmio, que foi uma viagem. Você pode até pensar que foi assim simbólico, sim, mas aquilo que marca. Teve alunos que conheceram o UFRB através do projeto, porque eles tiveram uma nota que foi suficiente para que ele estivesse na lista. Então, na época eu tinha 10 turmas, então 7 vezes 5 alunos, 35 alunos, então eu não escolhi nenhum, Michel. Era o sistema de notas, e isso levou a eles a uma competição sadia, de quando chegar no final, a questão notas, estudos, exercícios, tarefas, comportamento. E se empatasse, era um fator idade, né? Eu só falo inglês, né? Inglês e português, né? Que é a minha língua português e inglês. Outro inglês. Outro idioma não. Tem vontade de aprender? Michel, é aquela questão.
Inglês é uma língua universal. Onde você vai, você usa. Mas tem vontade de aprender o espanhol? Bom, eu tenho vontade de melhorar o inglês. Tem vontade só de melhorar o inglês? De melhorar o inglês. Alemão. E assim, eu fico observando que a gente não tem tempo para muita coisa, tá entendendo? Fazer cada coisa, mas fazer plenamente. Focar logo em uma coisa só e... focar. Então assim, eu aprendi essa frase tem mais de 20 anos, do Miguel Pallavi, que eu via no diploma de formatura, e eu fiz assim, poxa, um dia eu também vou me formar assim, e vou ter um convite desse. E ele falava assim, fazer cada coisa, mas fazê-la plenamente. Com certeza. Todo trabalho inacabado fica por fazer e sua lembrança pesa como remorso. Todo trabalho acabado deixa no sentimento, deixa no espírito um sentimento de alegria e paz e aumenta o vigor para o outro trabalho. Então, o que acontece quando você pergunta da língua? Se eu ficar naquela questão, mirando para todos os pontos, talvez eu não faça nada. Com certeza. Talvez eu não venha falar nada. E tem gente que consegue falar todos. Bom, mas eu sou inclinado a falar inglês. E, entendeu? Depois das experiências, como eu te falei, a gente tem um plano, a vida tem outro. De repente vai haver a necessidade, estou aberto à necessidade. Mas até então eu prefiro estar estudando, né? E os alunos que estão me ouvindo, olha, professor, mas eu estudo todo dia. Professor, de 0 a 10, que nota o senhor daria para essa viagem do senhor foi nos Estados Unidos? Rapaz, que tal os 10, hein? Tem 100? Foi uma experiência E a inesquecível. próxima viagem, quando vai ser? Bom, nessa linha aí, Michel, eu vou ficar esperando as bolsas. E é o que eu falo com os alunos, se preparem, porque um dia a coisa vem. Um dia vocês vão crescer, vocês vão sair da escola, vocês vão adentrar a universidade, tem uns programas. Hoje eu estava conversando com uma prima minha, ela faz farmácia, novinha, e ela está na UFBA. Ela disse assim, olha, eu estou estudando que eu vou fazer o TOEFL, que é a mesma coisa que... Essa prova é que determina o ingresso. É porque assim, quando você vai estudar lá, eles querem saber em que nível você está para acompanhar, se você tem condição de acompanhar. Então esse acompanhamento é através dessa prova que vai dizer, através da prova ela vai dizer para você. Então essa oportunidade tem, e a estudo na UFBA, vai fazer o mesmo TOEFL. E o que acontece? Tem as bolsas estão aí. Então eu estou aqui, Michel, para justamente fazer esse processo de divulgação. A gente é aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece. Às vezes a gente não produz um efeito, não é por nada não, é porque nós não somos inferiores não, nós somos capazes. Agora é assim, falta às vezes a oportunidade, falta muitas vezes a informação. Informação vale mais do que dinheiro. Porque quando você tem o dinheiro, você gasta. E informação, você ganha esse dinheiro ao quadrado, você ganha esse dinheiro duplamente falando. Então, informação é tudo. Informação é muito importante. Já dizia, né, o slogan aí de um comercial de uma emissora que falava aí outro dia aí, informação é que nem comida, nutre, né? Que palavras assim o senhor poderia deixar para os jovens que estão assistindo o nosso programa? Bom, que isso aqui é um exemplo pequeno. Não se mire em mim por nada disso aqui. Não, porque é um exemplo muito pequeno. Exemplo pequeno não, professor. O senhor não tem noção, né, das pessoas que estão... Pode ter certeza, tem muita gente que está assistindo o senhor e tem também o mesmo sonho, o mesmo objetivo de sair, de conhecer os países. E isso que o senhor fez aqui, o senhor motivou essas pessoas. Muita gente que está assistindo o programa está se sentindo motivado porque viu que pode. O senhor nunca foi rico, foi uma pessoa que veio de família pobre, né? Teve suas dificuldades e conseguiu vencer na vida. Isso para mim é uma história de superação incrível, né? Por isso que o senhor está aqui, porque o nome do programa é Superação. Mas eu gostaria de te perguntar qual é hoje o seu maior sonho, né? Qual o seu maior sonho, professor? O senhor tinha um sonho no passado e hoje o senhor tem vários outros sonhos. Mas hoje tem um sonho assim que fala mais alto? Bom, Michel, eu vou vivendo dia por dia. Eu agora só tenho para agradecer a Deus. Eu vivo agora para agradecer a Deus, só. E lutando, estudando, trabalhando, as coisas vão acontecer, entendeu? Como eu te falei, agora eu estou num outro desafio, né? Voltei aos estudos novamente. Eu terminei o curso de jornalismo em 2009. Então, de 2009 para cá já passam 9 anos. E voltei a novamente estudar Direito. Não é? Agora, não vou dizer que é um sonho. Eu vou dizer que o que eu estou fazendo agora é isso. O que eu vou querer para a minha vida agora em diante é isso, né? Ser advogado. Eu vou querer voltar à docência, para ensinar nas universidades. Tem umas disciplinas que eu estudo e estou gostando muito. Tá entendendo? Eu não vou dizer assim um sonho. Eu vou dizer assim, os planos, né? Tem essas coisas aí pela frente. Não é? E no mais, agradecer a Deus. Só agradecer por tudo aquilo que... Eu só tenho agora palavras só para agradecer. O senhor se arrepende
alguma coisa que o senhor tenha feito no passado? Tem arrependimento de alguma coisa? Padre Michel, graças a Deus que não. Eu só me arrependo daquilo que não foi feito. Né? Todas as coisas que foram servir de aprendizado, o que não foi bom foi de aprendizado. Entendeu? O que foi bom também serviu também de aprendizado, que a gente aprende também com os erros, não é? Mas essa coisa de... Não, sinceramente não. As coisas são do jeito que elas caminham. Do jeito que a gente vive, do jeito que a gente pode melhorar, porque nós somos os arquitetos da nossa vida, só a gente pode melhorar. Se não está bom, bora melhorar. Né? A persistência, como eu te falei, a persistência, o preparo que vai te levar a um resultado, não é isso? E aquela coisa, né? Se desapegar daquela coisa, né? De sorte, de azar, de destino. A sorte, Michel, ela segue a coragem. Ela segue a coragem. Se você for corajoso, a sorte segue você. Se você não for corajoso, a sorte não segue você. Então onde é que está o mérito? O mérito é da coragem. O mérito é da determinação. O mérito é da decisão. Você ter atitude para. Você ter uma melhor estratégia para você trabalhar e você se esforçar. Eu te falei, né? Esforço é banho. Banho, né, precisa ser diário, esforço precisa ser diário. Quer melhorar inglês? Esforço diário. Quer saber cantar, como o Michel faz, tocar violão? Esforço diário. Quer muito aprender com o nosso amigo na técnica ali, né? Esforço diário. Jean, Maria. Obrigado aí, Jean, pelo apoio aí, nesse trabalho. E eu me sinto feliz, né? Porque a cada programa que se passa toda semana, eu aprendo coisas novas. E eu tenho certeza que cada um tem algo de bom para poder passar para a gente. Então, a gente vai finalizar o programa. Hoje a gente entrevistou o professor Edmilson Leal. Se você tiver alguma história de superação e quiser vir aqui no programa contar, pode entrar em contato pelo número 8169-1766, falar com Michel Henrique. Eu vou estar à disposição, vou te ouvir, e aí a gente vai colocar essa história no ar e a gente vai motivar outras pessoas que às vezes estão sem motivação. Gostaria de agradecer a todos, a equipe técnica, a todos os nossos patrocinadores. Obrigado por tudo. Deus está ao lado de todos vocês. Amém. Que Deus seja louvado, e para a semana a gente volta com mais histórias de superação. Pessoal, para mim foi uma das melhores entrevistas.